Não se deixe abater pela tristeza. Todas as dores terminam. Aguarde que o tempo, com suas mãos cheias de bálsamo, lhe traga o alívio. A ação do tempo é infalível e nos guia suavemente pelo caminho certo, aliviando nossas dores, assim como a brisa leve abranda o calor do verão. Mais depressa do que supõe, você terá a resposta na consolação de que tanto necessita. Boa noite a todos, boa noite a todas. Boa noite, minha família, mensageiros da caridade. E esta família que se forma às segundas e quintas, nos prestigiando nesse tempo maravilhoso que nós tiramos para fugir um pouquinho das nossas dores, para nos fortalecer, para fazer com que respiremos uma energia de força e de fé. E esse é o momento que nós estamos começando mais uma vez, com o melhor de cada um de nós, toda a nossa equipe, todos buscando fazer alguma coisa de bom para nos aliviar e levar alívio nesses momentos diferentes e difíceis que estamos, ora, atravessando. Na noite de hoje, nós vamos ter, com a prece, a nossa companheira Estefânia. Estefânia é a encarregada da prece na noite de hoje. E nós estamos aguardando. Hoje eu estava vendo a TV, mais precisamente na Fox. Eu estava assistindo um programa de esportes. Aí eu via o apresentador dizendo: Nossa Senhora da Conexão que nos ajude. Eu achei tão engraçado, porque é verdade, não é? Quando a gente tem esta responsabilidade de estar ao vivo com algumas pessoas, ainda mais o nosso trabalho, que é um trabalho buscando paz, buscando harmonia, esta conexão, ela nos preocupa um pouquinho. Mas sabemos que vocês entendem, que vocês também estão acompanhando esses dias novos, né, que estamos vivendo, onde a tecnologia tem uma função importantíssima. E estamos aguardando Estefânia. Estefânia Lenza é voluntária na nossa Casa Espírita Mensageiros da Caridade. Ela pertence à equipe da mediunidade pública e também está na coordenação do passe magnético. E hoje ela vai estar conosco para a gente matar um pouquinho a saudade, não é? Aquela vontade que a gente tem de se ver, ainda que seja através da tela. Ou melhor, graças a Deus, através da tela. Eu estou aqui atenta, deixando que vocês contemplem essa imagem maravilhosa que é a nossa casa. Os que conhecem, para matar a saudade. E os que não conhecem, para irem buscando a harmonia através das imagens, para que assim que estivermos de volta ao presencial, vocês possam adentrar e viver conosco esses momentos ao vivo. Estou vendo Maria Angélica, já vi o Senhor Sócrates, mas ainda não vi a Estefânia. Eu também, Angélica. Todos nós estamos com saudades, mas ainda bem que a gente se viu um pouquinho na segunda-feira, na hora da prece, não é? Vamos ver, aguardando Estefânia Lenza.
Boa Olá, boa noite. noite. Mas que bom te ver, Estefânia. Igualmente, muito bom. Que Muito alegre e muito emocionada. eu imagino. Todos nós ficamos com essa oportunidade dessa forma de trabalho diferente e que tanto bem nos tem feito, né, Estefânia? E os meses, né, que já se passaram e a gente tem que estar perto, É verdade. vai carregando. É. Meu anjo, a casa é sua, eu já te apresentei e esteja à vontade, nós estamos a postos para ouvi-la. Então vamos lá, vamos todos, meus irmãos, minhas irmãs, elevar o pensamento ao mais alto dos céus, conectando a Deus, nosso Pai, que é todo misericordioso, a nossa Mãe Maria Santíssima, amorosa e sábia, e ao Mestre Jesus, nosso irmão e mestre maior. Se na casa hoje estivéssemos, na casa física, nós estaríamos trabalhando com as energias dos caboclos. Então, também me dirigindo a esses mentores, aos nossos guias, meditemos para renovar as nossas energias, para que possamos, a cada dia, nos fortalecer em busca do trabalho da seara do Cristo. Imaginemos, então, adentrando uma mata exuberante. À medida que vamos entrando, vamos vendo cores, multicores, assimilando sons, assimilando folhagens diferentes. E nesse trilheiro que vamos andando, o barulho das folhas, a pegada dos animais que lá vivem. E assim vamos nos preenchendo dessa energia renovadora, Senhor, para mais um trabalho, para mais uma disposição de colaborar convosco na vossa seara. Chegando agora a um recanto de águas, nós nos aproximamos e assim nos beneficiando desse frescor dessa água, molhando nossos pés, molhando nossa face, molhando o nosso colo e renovando mais uma vez, através da união da natureza, as nossas energias físicas, o tanto quanto precisamos, Senhor. E assim, saudando essa natureza exuberante, agradecendo a Deus por esse planeta que nos acolhe, nós vamos nos retirando desse cenário, seguros que Jesus, apesar de às vezes nós, na nossa fraqueza e pequenez, nós achamos que estamos caminhando sozinhos, desamparados, mas conforme aquela música, a poesia da música diz, não, meu irmão, não, minha irmã, é nesse momento que eu carregava, que eu vos carregava no colo. E é nessa certeza, Senhor, que vós nos carrega, que vós nos ampara e que vós nos provém a inteligência, a sabedoria e a disposição para trabalhar nessa seara, é que mais uma vez estamos aqui e pedimos a vossa permissão para nos reunirmos em vosso nome. Que assim seja. Que assim seja. Stefânia, eu conversava hoje com uma pessoa muito querida, muito amiga, e ela assistiu ao nosso programa na segunda-feira e reviu, né, fez alguns vídeos. E ela disse uma coisa que tem muito a ver com as nossas lágrimas. Ela disse que a gente passa uma sinceridade e uma emoção muito bonita. E Sim. isso é importante, não é? A gente É, faz de corpo e de alma. E assim será sempre. sim, porque a emoção é espontânea, né? Claro. Não é uma coisa planejada e nem Ninguém, camuflada, né? É ninguém, pode, real. ninguém pode fingir, não é? Isso. Oh, tem um Muito neném, obrigada pela oportunidade. tem um Tem neném. um neném aqui. Tá bom.
Muito obrigada. Fica com Deus. Um beijo, até a próxima, tá? Até a próxima. E então, podemos dizer que vivenciamos a emoção de uma prece. E Stefânia usou uma frase que eu gosto muito dela, sabe? Eu acho que nós já estamos vivendo um momento que nós devemos parar de tanto pedir a Deus e devemos colaborar com Ele de alguma forma, através da nossa energia, através da nossa alegria, através de todas as emoções positivas que possamos criar e dividir, né? Criar a energia e dividir, como a gente está tentando fazer aqui. Aguardando o Newton. E acho que ele chegou. Oi? Oi? Eu não me vejo, vocês estão me vendo? Não, não estou te vendo, não. Não? Não. Está só... Então Você... eu vou sair e entrar novamente, então. Tá bom, Newton, tá bem. Eu vou retirar e fica aguardando, tá? Enquanto o Newton retorna, a gente tem lembrado aqui que nós temos uma ideia, um ideal de retornar na primeira semana de setembro. E é muito importante que aqueles que vão estar conosco tenham conhecimento de que as senhas só serão retiradas pela internet, porque nós só vamos atender a 50 pessoas e não queremos correr o risco que a pessoa chegue na nossa casa e não consiga entrar, não é? Se movimente, saia de casa, não é, Nilton? É um cuidado que a gente tem, não é? Agora sim, hein? Está aí, muito bonito. Opa! Tá lindo. Agora eu me vejo. Tá bom. Então vamos cantar? Vamos. Os meus tradicionais beijos para a minha equipe de música, né? Os nossos músicos, Leni Júnior, tio Júnior, né? Tia Márcia, Sheila, Conda, um beijo para todos, viu? Eles estão recebendo, Nilton. Ah, que é uma maravilha. Essa canção, a primeira, chama-se Um Pouco de Perfume. Eu quero com muito carinho, assim, mandar para minha mãezinha e para Renata também, né? Ambas retornaram ao plano espiritual. Então, que elas recebam o nosso carinho, a nossa oração em forma de música também, né? Fica sempre um pouco de perfume nas mãos que oferecem rosas, nas mãos que sabem ser generosas. Dar um pouco do que tem a quem tem menos ainda, enriquece o doador, faz sua alma ainda mais linda. Fica sempre um pouco de perfume nas mãos que oferecem rosas, nas mãos que sabem ser generosas. Dar ao próximo alegria parece coisa tão singela. Aos olhos de Deus, porém, é das artes a mais bela. Fica sempre um pouco de perfume nas mãos que oferecem rosas, nas mãos que sabem ser generosas. Fica sempre
irmão sol, irmã lua, abra teus olhos, quero ver a luz. Ó irmão vento, irmã brisa, cantem pra mim canções que tragam paz. E onde eu for, eu leve o amor. Quando sozinho no mundo me encontrei, busquei no amor caminhos de me achar. Vi lindas flores, verdes campinas, ouvi as aves falando-me de paz. Ó irmão sol, irmã lua, quero também saber mostrar a luz. Ó irmão vento, irmã brisa, hoje eu canto caminhos para a paz. E onde eu for, eu leve o amor. E onde eu for, eu leve o amor. Por hora. Terminou? Por enquanto. Por enquanto. No final, a gente se vê, tá, Nilton? Tá, joia. Combinado. Combinado. Até daqui a pouco. Até. Música também acalma. Música também nos faz bem. E agora nós vamos viver aquele momento que é dedicado à fala. Aquela fala edificante, aquela fala que nos faz bem, que modifica o nosso campo de energia. Hoje nós estamos recebendo o companheiro Edson Veras. O Dr. Edson Veras é advogado e é divulgador do Evangelho. E ele está conosco mais uma vez. Seja bem-vindo, meu amigo. Muito obrigado, é uma satisfação estar aqui. Hoje o fundo está muito bonito, está uma imagem maravilhosa. A gente vai aperfeiçoando, a gente vai se aperfeiçoando, não é? Certamente, eu acho que tudo que a gente fizer, não é, ainda é pouco para retribuir a misericórdia divina, não é? Sem dúvida, sem dúvida. A casa é sua, eu já lhe apresentei, estamos a postos para ouvir que você nos fale um pouco sobre a palavra Evangelho. Muita paz, meus irmãos. A palavra que me foi dada foi a palavra Evangelho. A palavra é Evangelho. No dicionário formal, Evangelho significa o conjunto dos ensinamentos de Jesus Cristo. Evangelho é a doutrina, é a história de Jesus Cristo. Evangelho é cada um dos 4 livros dos apóstolos. Mateus, Marcos, Lucas e João, incluídos no Novo Testamento, e que narram a vida, a doutrina e os ensinamentos de Jesus Cristo. De forma bem didática, objetiva e de fácil compreensão. Afinal, numa breve apresentação de 15 minutos, acredito que a mensagem deve ser didática, objetiva, de fácil compreensão. Nós podemos dizer que Evangelho é a, entre aspas, biografia de Jesus Cristo. É o relato de sua vida, contendo o ensinamento, a moral, a doutrina, objeto dessa biografia, nas entrelinhas dessa história contada. Meus irmãos, por que alguém se interessaria por uma biografia? Normalmente para conhecer sobre a vida do biografado e por esse conhecimento segui-lo. Ou para com esse conhecimento não seguir. Afinal, uma biografia ela pode relatar a vida de qualquer um.
mas em relação aos ensinamentos, a doutrina e a história de Jesus Cristo. Por que conhecer o Evangelho? O que o Evangelho é capaz de nos proporcionar? O Evangelho. Meus irmãos, o Evangelho, pura e simplesmente, isoladamente, ele é capaz de proporcionar algum resultado na nossa vida? Coloca o Evangelho num belo móvel, pode colocar aberto, na página que mais te agradar, pode pegar nas suas mãos, pode impor contra alguma parte do seu corpo, pode até ser uma parte do corpo que você tenha algum problema, alguma dor, não é? O que o Evangelho, por si, vai te proporcionar? Meus irmãos, o Evangelho é sagrado por sua origem, pelo biografado que trata. Mas ele, isoladamente, é capaz de modificar a vida de alguém somente por isso? Eu faço esse questionamento, meus irmãos, porque às vezes se nota maior exposição do Evangelho do que do próprio Jesus Cristo. Mais exposição da biografia do que do biografado, com B maiúsculo. O Evangelho é meio. Através dele, temos acesso aos ensinamentos, à doutrina, à história de Jesus Cristo. Mas esse acesso também é meio. O acesso ao Evangelho, sem permitir que o Evangelho lhe acesse, é como encontrar alimento e continuar passando fome, debruçado sobre esse alimento. E qual o fim? Qual a finalidade? Qual o objetivo do Evangelho? Tocar o coração de quem dele tem acesso, para que assim desejando, siga o exemplo do biografado. O objetivo é seguir os ensinamentos e a doutrina de Jesus. O objetivo é fazer manifestar em si o que leu, o que tomou conhecimento. O objetivo é evoluir por meio da imitação a Jesus Cristo. Reflitamos sobre nossa posição perante Evangelho. Particularmente, eu deixo bem claro se tratar de uma conclusão fruto de minhas reflexões pessoais. Muitas vezes admitimos e buscamos o reconhecimento do título de Evangelho, entre aspas, né? Quando deveríamos buscar sermos reconhecidos como cristãos. Reconhecimento. Reconhecidos por nossas manifestações. O homem manifesta aquilo que acredita. A gente só faz e põe em prática aquilo que acredita. Não adianta falar, tá? Se você não faz, você não acredita. O homem só manifesta aquilo que acredita. O Evangelho, ele trata de Jesus Cristo. Mas Jesus Cristo trata de muito mais do que ele realmente se apresentou para nós. Jesus Cristo ultrapassa as fronteiras dele próprio. Acredito que Jesus Cristo seja a última fronteira da consciência humana sobre a verdade. Mas é preciso reconhecer que além dessa fronteira existe o infinito. Existe uma supremacia e o absoluto Criador. Tanto que Jesus Cristo manifestou ser o caminho para se ultrapassar essa fronteira. Se é o caminho, deve ser para chegar em algum ponto. O Evangelho é de Jesus Cristo. E Jesus Cristo é o caminho para o Pai. Caminho. Meus irmãos, vocês já perceberam o reconhecimento que nós costumamos dar aos exímios conhecedores do Evangelho? Que somente esse conhecimento se limitam frente aos cristãos sinceros, nem tão conhecedores assim do Evangelho? Uma vez eu participei de uma gincana sobre conhecimento bíblico, sobre a Bíblia. A competição era quem sabia mais. E eu quero falar para vocês que eu não fui muito bem não, viu? Fiquei para trás nessa competição. Meus irmãos, Evangelho. Quero contar uma história para vocês. Um belo dia, um cidadão desejoso de conhecer tudo o que tinha no Evangelho, mas de uma forma resumida. Talvez como a gente faz. A gente quer a coisa mastigada, eu quero só engolir.
De preferência, eu quero só o nutriente, eu quero... Então ele saiu a procurar. Falei, olha, eu quero saber se tem alguém que consegue resumir tudo que tem no Evangelho, enquanto eu me equilibro numa perna só. Procurou um e ele falou, não, é muito, tem muita coisa, muita história, muitas parábolas, muitas passagens, a moral é muita coisa. Não, você não vai conseguir não. E ele continuou procurando essa pessoa e perguntava para um, não é possível não. E perguntava para outro, não, isso é impossível. Até que ele achou um sábio e disse, é possível conhecer tudo que tem no Evangelho enquanto eu fico equilibrado numa perna só e consigo ficar equilibrado? O sábio disse, claro, põe-te a postos. E ele ficou lá, de uma perninha só, e o sábio virou para ele e falou assim, ama. Ele fez uma cara se sentindo enganado, falou, mas é só isso? E ele disse, sim, tudo mais que há é para exemplificar e para detalhar o amor. Meus irmãos, quem te parece maior? Quem já leu, releu, conhece todos os detalhes contidos no Evangelho? Já perceberam o grande reconhecimento que nós costumamos dar a essas pessoas, pura e simplesmente por esse fato? Ou será maior aquele que jamais tenha escutado falar do Evangelho, ou do seu principal personagem, ou mesmo do Criador, do todo? Tem Jesus Cristo instalado em cada célula do seu corpo, e cada ato de sua vida revela o seu testemunho de cristão. Meus irmãos, o ponto da minha reflexão não é diminuir o Evangelho, longe disso, tá? Eu reconheço todo o seu valor, é uma reflexão. Meio, fim. Eu reconheço todo o valor do Evangelho como meio. O ponto da reflexão é colocar Evangelho perante Jesus Cristo. É colocar a biografia diante do biografado. Relembremos a manifestação de Jesus Cristo, retratada no próprio Evangelho, ao se revelar para nós, dizendo, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Está no Evangelho, João 14, 6. Mas o que Jesus quis dizer com essa afirmação? Muitos afirmam que Jesus quis dizer que só Ele é a salvação, descartando assim todos os que professam doutrinas e religiões diferentes do cristianismo, mas que têm, na sua essência, essa igualdade. Quero relembrar, meus irmãos, que o sábio resumiu o Evangelho como amor. Amor. Quem professa o amor, não é? Jesus Cristo, quando disse tal frase, ele nos propôs uma nova maneira de se relacionar com Deus, mostrando a lei do amor, por ele vivida e aplicada no dia a dia, nas relações humanas e até com a natureza. Ele falou, senão por mim, ninguém vai ao Pai senão por mim. Ele não estava se referindo como a pessoa, ele estava se referindo como exemplo, senão como toda a verdade que Jesus materializou, senão por essa verdade do amor, o exemplo. Cristo não escreveu seu evangelho como mais um escrito filosófico ou místico. Ele exemplificou, viveu na íntegra. Jesus aplicou a lei do amor a Deus e ao próximo nos atos da vida, e não nos templos, foi no dia a dia. Jesus Cristo viveu em toda a intensidade o amor, a caridade, a humildade, a benevolência, a tolerância, o perdão, a paciência. Isso é o caminho. Jesus Cristo pregava o bem aos outros e falava que isso era possível a nós, seres em evolução, despertando nos homens o que tinha de melhor. Jesus Cristo se coloca como o caminho que leva a Deus por ter dado o exemplo de comportamento que liga nossa alma, nosso pensamento, nosso sentimento ao Criador. O exemplo. Nós temos que considerar nosso conceito de religião, deixando falsas ideias de que nos templos, seus rituais, sua liturgia, seus dogmas são por si o caminho da salvação. As religiões são humanas,
podem até ter efeito positivo. Eu digo que tem. Eu reafirmo que tem efeito positivo. Mas serão sempre o meio e não o fim. Da mesma forma, o Evangelho, a biografia, frente a Jesus Cristo, o biografado. Felizmente, o ser humano, por comodismo e interesse, segue as exigências dogmáticas das religiões para ter a sua salvação, em vez de seguir o caminho do Mestre, de Jesus Cristo. Caminho esse que se torna intragável aos olhos dos pseudos cristãos, que na verdade são materialistas disfarçados de religiosos. O caminho da verdade e da vida é o amor aplicado e vivenciado nos atos da vida. A comunhão com Deus só ocorrerá dessa maneira. As pessoas devem chegar aos templos já com o coração cheio desse amor, e não buscar esse amor nos templos. A religião, e até mesmo o evangelho, não é para ser praticada somente nos templos. Deus nos criou para a relação com o semelhante e com a natureza. Os templos têm seu valor de reunir a força da oração, da fé, permite o aprendizado em conjunto, cria relações afetivas entre as pessoas que ali congregam. Mas a comunhão com o alto só ocorrerá pelo nosso exemplo fora do templo. E só assim teremos o mérito de sermos ouvidos por Deus. Recorramos ao templo, sim. Recorramos ao templo, sim, para nos fortalecer, para aumentar nossa fé e esperança. Mas não nos esqueçamos de praticar o Evangelho de Jesus, o exemplo de Jesus em cada momento da nossa vida. E o almejado título de evangélico? Nem tinha evangelho escrito na época de Jesus, alguém escreveu lá a vida de Jesus. Afinal, o que Jesus era? Evangélico? Era não. Jesus é a verdade. Jesus é a verdade. Jesus é a verdade. Se não entendermos que a verdadeira religião não tem nome, não tem seita, não tem denominação, nunca saberemos que, na verdade, são pequenos atos de amor que nos liga a Deus. E sem isso, não conseguiremos trilhar o caminho do Mestre. A salvação e a felicidade só ocorrerá quando construirmos o templo verdadeiro a Deus dentro de nossos corações, praticando o bem, o amor e a caridade em todas as suas formas. Evangelho, portanto, meus irmãos, é a biografia de Jesus. Dê mais valor ao biografado do que à biografia. Só acredita no Evangelho quem vive os seus ensinamentos. Conhece, leu, de cabo a rabo, de ponta a cabeça, conhece, mas vive, manifesta. Você só manifesta o que reconhece. Só acredita no Evangelho quem vive os ensinamentos que ali contém em seu dia a dia, meus irmãos. O que indica o que nós acreditamos não é o que lemos, é o que praticamos. Deus, a inteligência suprema, a força maior, a causa primária de todas as coisas, o grande arquiteto do universo, é criação dos homens, é criação do Evangelho. Uma última história, já para finalizar. Um belo dia, um cidadão quis provar para o mundo que era Deus, tudo isso é criação dos homens, eu vou provar. Eu vou pegar o meu filho e vou isolar ele de tudo, tá? Vou criar ele separado, ninguém nunca vai falar para ele a respeito disso, e ele não vai saber de nada disso, de Deus, de Criador, de Evangelho, de nada disso. E assim ele fez. Levou o filho para a zona rural e o filho ali cresceu, tá? Sem contato com mais ninguém. Um belo dia, ele é pego de surpresa. Vendo o filho sumiu dos olhos dele, ele procurou e encontrou. O filho sentado lá na beira do manso regato, balançando o pezinho no meio da água, olhava para os pássaros cantando, olhava para aquela árvore frondosa, cheio de alguma coisa. E ele olha para o sol, e o pai lá olhando, e fala assim: Sol, se não és tu o criador de tudo isso, vá até ele e diga que eu o amo. Meus irmãos, tudo que você puder imaginar, carrega dentro de si o Evangelho.
Entre aspas, evangelho é a palavra. Tudo carrega o evangelho dentro de si. Carrega uma essência divina. Carrega o DNA da força. Seja você também um evangelho materializado. Muita paz a todos, obrigado pela oportunidade. Nós é quem agradecemos. E até a próxima vez. Ou aqui, ou já lá na nossa casa, conforme estamos planejando, doutor Edson. Foi um prazer revê-lo. Igualmente. Esteja bem. Ouvimos palavras maravilhosas que nos fizeram bem, que vão nos ajudar a pensar, a reagir para que a nossa passagem por esse planeta seja plena do sucesso que nós necessitamos, né? Sucesso para a nossa alma. Agora, meus queridos amigos, família mensageiros, nós estamos nos preparando para o tratamento. Hoje serei eu a conversar um pouquinho com você, vez que a nossa companheira da escala está impossibilitada de estar presente por motivos pessoais, que faz parte da vida e do planejamento de Deus. Então, nós vamos começar lembrando a vocês que não vão passar pelo tratamento da noite de hoje, que é o tratamento da cirurgia espiritual à distância. Se você não deseja passar por esse tratamento, você não precisa sair, não precisa se ausentar da nossa reunião de hoje. Muito pelo contrário, permaneça para que você possa auxiliar com a sua energia e receber e distribuir também energia para que todos nós possamos receber um pouco. Então, vamos estar todos juntos. Lembrando que o tratamento da noite de hoje é o da cirurgia espiritual, porque nossa casa, em obediência aos mentores, ela trabalha de acordo com a lua. Na lua crescente, que é a lua do dia de hoje, o tratamento é a cirurgia. Quando for a lua nova, tratamento dos orientais, mais destinado às emoções. O tratamento da lua cheia é a despolarização da mente. E a lua minguante, novamente, os médicos orientais, e que estarão tratando desta feita de problemas mais ligados ao corpo físico. Pedimos a vocês que se façam, coloquem perto de vocês a água já para a fluidificação, não é? Nós vamos precisar de fluidificar essa água. Lembrando que ela não vai, em hipótese alguma, substituir a medicação terrena. Você precisa também de um pouquinho de água para você espargir esta água no seu corpo, um pouco antes de começar. Você já comece a procurar um local para você se acomodar, ou sentado, ou deitado, com um pouquinho de água, a água para fluidificar e a água que você vai espargir no seu corpo. Queremos lembrar, no pós-cirurgia, que nós pedimos a vocês, aconselhamos, sugerimos que não dirijam. Quem vai passar pela cirurgia, quem se preparou e a deseja e necessita, não dirija nos próximos 3 dias. Hoje é um dia bom, porque já é quinta-feira, né? Então, sexta, sábado, domingo, e nós estamos também no processo de isolamento, nos locomovendo pouco. Lembramos que sugerimos que também não comam comidas muito condimentadas, evitem a carne, né? A carne vermelha, evitem também emoções negativas, abaixar-se, levantar-se, tudo isso que provoca, porque a cirurgia ela é no perispírito, mas você vai sentir efeitos no seu corpo. Então, embora você não veja, alguma coisa está sendo mexida.
E vamos lembrar que também é pedido dos mentores, a gente agora faz a prece. Encerramos a prece, não quer dizer que encerrou o tratamento. Nós vamos dar continuidade com a música. Vocês devem permanecer com uma entrega total, uma confiança naquilo que vieram buscar para vocês na noite de hoje. Depois da música é que nós anunciamos o encerramento do tratamento e também da nossa reunião da noite de hoje. Então vamos, por favor, fechar os olhos. Estejam acomodados. Que a água esteja em gotículas sobre o seu corpo, para que possamos nos entregar aos médicos da espiritualidade. Senhores, senhoras, plenamente preparados para tocar no nosso perispírito, no exato ponto que necessitamos. Nós estamos aqui, de corpo e alma, em cada lar onde habita um mensageiro da caridade. Ele está entregue, jorrando a sua energia para que ela percorra a distância e chegue até você. A todos esses médicos do espaço, o nosso sincero agradecimento, a nossa total confiança. Nós, na Terra, temos o corpo físico. Ele precisa de tratamento. Este tratamento, a retirada das dores, o retorno ao mais próximo possível da saúde, tranquiliza a nossa alma, harmoniza a nossa mente e as nossas emoções. De todo o coração, nós vos agradecemos por estes momentos de entrega, de silêncio, de busca da saúde e de paz, tão importante para todos nós. Permaneçam bem quietinhos, quietinhas, acomodadas, que o nosso tratamento tenha sequência da música. Que assim seja. Ó Virgem Santa, rogai por nós pecadores, junto a Deus Pai, livrai-nos do mal e das dores. Que todo homem caminhe no caminho da fé, que a graça divina esteja com estiver. Abençoa nossas casas, as águas, as matas e o pão nosso.
a luz de toda manhã, o amor sobre o ódio. Iluminai a cabeça dos homens, te pedimos agora, e que o bem aconteça, Nossa Senhora. Abençoa nossas casas, as águas, as matas e o pão nosso, a luz de toda manhã, o amor sobre o ódio. Iluminai a cabeça dos homens, te pedimos agora, e que o bem aconteça, Nossa Senhora. Todos que estão acomodados, sem pressa, podem se levantar. A nossa energia desta noite. Esperamos ter alcançado o máximo de pessoas. Lembramos mais uma vez que aqui está depositado o remédio, mas isso não impede e nem deve passar pela cabeça de ninguém interromper a medicação dos médicos da Terra. Deixamos aqui um abraço bem carinhoso nessa noite, como Newton frisou, para a nossa Renata, para a nossa Dona Shirley. Sabemos que talvez hoje elas ainda não estejam assistindo, mas sem sombra de dúvida, elas verão essa noite, que é uma noite do Newton estar conosco, e é uma noite que, apesar dessa emoção e desse sentimento chamado saudade, estamos aqui confiantes. Que Jesus nos abençoe, tenha um lindo final de semana. Dá um beijo no Theo, viu? Darei. E 2 na Carla, tá? Está dado, sim. Vocês até Muito obrigado. Até segunda-feira. Fiquem com Deus.